Pois bem, muitos estão vivendo uma vida de sofrimento, de tristeza, de angústia, achando que não tem mais salvação, achando que perderam a liberdade na congregação, porque Deus fez isso. Deus mandou o ancião cortar a tua liberdade. Você é pecador, né? Então tem aquela carga, aquela canga do ancião nas costas do povo. Ficam pedindo dinheiro no templo, ficam fazendo profecias, palavras reveladas, colocando medo no povo, que Deus vai fazer uma obra, que Deus vai curar, que Deus vai condenar, que Deus vai lançar na cama, que Deus vai passar como um trator em cima da pessoa, que Deus vai lançar a pessoa com câncer, para depois Deus curar e o seu nome ser glorificado. Quer dizer que então Deus precisa ferrar com a vida da pessoa, botar um sofrimento desgraçado na vida das pessoas, para depois Deus vai lá e cura, aí todo mundo sai agradecendo a Deus. Olha como Deus é bom. Esse é o Deus da congregação. Então, Jesus não falou nada disso. Jesus nunca falou que ia passar com o trator em cima de ninguém. Não, isso daí é uma invenção da congregação, porque isso daí não bate com as palavras de Jesus. O que Jesus Cristo falou sobre o pecado? Jesus Cristo, não o apóstolo Paulo, tá? Em João 8,34, Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Ora, se você for na Assembleia de Jerusalém, no livro de Atos, você vai verificar no livro de Atos, capítulo 15, que o Espírito Santo deixou um mandamento, né? E Pedro estava ali na Assembleia. Então, pareceu bem ao Espírito Santo no verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? Os apóstolos. Ora, o ancião da sua comum nasceu 1910 anos depois dessa reunião. Esses tópicos de assembleia, da congregação, não foram feitos pelos apóstolos que andaram com Jesus. Apóstolo que pregaram para os judeus e pregaram para os gentios, que somos nós, a gentalha. Gentalha aos olhos do povo do Velho Testamento, né? No Velho Testamento, gentil é quem não é judeu, são as gentes, né? Jesus não falou também nada disso. Jesus falou que judeu e pessoas que não são judeus, não judeus, não tem nada de diferente. No Velho Testamento tinha. Eles falavam que Deus falou que era só eles que era o povo especial. E essa doutrina do Velho Testamento perdura até hoje nos templos, com os famosinhos grupinhos denominacionais de raça especial. Ah, que ninguém pode casar com quem não é da igreja, somos o Israel espiritual. Não existe Israel espiritual. O Deus em espírito e verdade não tem nacionalidade humana. O que existe é um povo israelita. Israelita é os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que é o povo que vive em Israel, ou descendentes dos israelitas. Judeu é quem segue o judaísmo. Uma pessoa que não é israelita pode ser judeu. Judeu é quem segue o Velho Testamento. A congregação pratica o judaísmo, porque ela segue o Velho Testamento. Quando você está ouvindo Salmos de Davi, você está praticando o judaísmo. Aquelas palavras não foi para você, aquelas palavras foram para os judeus. Os Salmos de Davi é palavra para os judeus. Para Salomão, Moisés, Josué, aquele vai que eu sou contigo,
não precisa ter medo, pode matar todo mundo mesmo, não tem problema. Aquilo ali era a palavra para os judeus do Velho Testamento. Judeu é o que segue o judaísmo, que é o Velho Testamento, que é uma abreviatura de Judá, da tribo de Judá. Então, aquele povo que segue o Velho Testamento na congregação quer transformar, o ancião quer transformar o povo, e o povo fala amém, transformar a congregação no Israel espiritual, para viver espiritualmente hoje o que os judeus viviam no Velho Testamento. E as pessoas não entenderam que Jesus não veio para isso, Jesus veio para aniquilar as leis, porque a lei, ela cria o pecado, e em cima do pecado, os ministros do pecado lançam as pessoas no inferno. Quais são os mandamentos da Assembleia de Jerusalém? Verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não pôr carga nenhuma sobre vocês, a não ser as coisas que de fato necessárias. Daqui é para os gentios, tá, gente? Podem ler que vocês vão ver que é para os gentios. Vocês não devem comer comida sacrificada a ídolos, né? Não devem cometer imoralidades sexuais e nem comer comidas que eram assim, animais estrangulados. Mas isso por causa da cultura da época, né? Mas ainda que fosse, você não pode praticar imoralidades sexuais, ter uma vida decente. Por quê? Porque era crime, inclusive era um crime na época. E é por causa dos judeus, então eles tinham aquele respeito de comer comida sacrificada aos ídolos. Porque o que é comida sacrificada aos ídolos? Não é ir congregar na igreja católica. Porque o casamento feito por um padre, ele abençoa as pessoas, agradece a Deus pelo alimento, abençoa as pessoas, e ele pega aquela comida, é ofertada aos convidados. Aquela comida não é ofertada a nenhum santo. A santo disso, santo daquilo. Comida sacrificada ao ídolo, quando a festa, a comida é feita para o ídolo. Então eu pego um pedaço de bolo e coloco ao pé do ídolo. Aquela comida é sacrificada. Sacrifiquei essa comida para um ídolo. Se eu fiz uma mesa que é para os noivos que casaram, a comida não é sacrificada a ídolo, ela é ofertada dos noivos para o povo. Então não tem ídolo. Ali não tem ídolo. O ídolo, comida sacrificada aos ídolos no tempo bíblico, o animal tinha que entrar vivo dentro do templo, degolava o animal dentro do templo. Aí aquela comida daquele animal era sacrificada aos ídolos. Então a congregação faz um apartheid, transformando os católicos como se os católicos não fossem filhos de Deus. E fala que ter amigos católicos é estar diante de um templo ou diante de um ídolo, que aquilo ali é comida sacrificada ao ídolo só porque o casamento é católico. Com isso, vocês destruíram grandes amizades, grandes famílias despedaçadas por causa dessa doutrina. E aqui está, essas são as doutrinas para nós. Mas na congregação tem 2.000 tópicos. Bom, o que Jesus falou sobre liberdade? Liberdade, Jesus falou, em verdade vos digo, que aquele, em João 38, tá? Perdão, João 8, 34. Em verdade vos asseguro, vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, que pecado que é? Pecado é o que está aqui na Assembleia de Jerusalém. É o que os apóstolos falaram. Porém, teve um que andou com Jesus, que era Pedro, João e Tiago, né? Tiago, amigo de Jesus, disse o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, pratica pecado. Está lá em Tiago 4,17. Que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o que é pecado no Novo Testamento? Pecado é não fazer o bem. Por quê? E o fazer o mal? Então, Jesus não é ministro do pecado. Por que para Jesus não existe pecador? Não é que você não comete pecado. Não é que você não comete pecado. É porque Jesus tem um amor fraternal, o amor verdadeiro. Quem ama verdadeiramente, vamos pegar uma mãe e um pai que amam os filhos. Porque tem mãe e pai que não amam os filhos. Vamos pegar o caso da mãe que ama os filhos, né? Se você falar mal de um filho de uma mulher que ama o seu filho, você contar 300 erros, crimes, pecados, aquela mãe vai dizer assim, mas ele também fez coisa boa. Porque uma mãe, um pai que ama, né, não vê os defeitos dos filhos, eles vê as qualidades. Então ele ignora os erros, chama atenção, corrige, mas um pai, uma mãe não mata um filho porque cometeu erros.
Ele não deixa de receber o seu filho na sua casa porque ele cometeu erros. Pelo contrário, um pai, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, ele quer os filhos perto para conversar, para falar, para pedir, para aconselhar. Um pai quer o seu filho perto. Se ele está no erro, quanto mais perto do pai, ele tem a chance de melhorar. Então, para Deus, no Novo Testamento, não é que não existe pecado. Existe. Qual é o pecado? Você pode seguir Tiago, por quê? Porque Tiago, ele é maior que Paulo. Porque Paulo não andou com Jesus. Paulo viu uma luz clara no caminho de Damasco. Ele não viu Jesus. Ele não viu Jesus, ele viu uma grande luz. Mas depois ele fala que o diabo se transforma em anjo de luz. Então é duvidoso. Porque a doutrina de Paulo leva para templo. Exalta Jesus e leva a gente para templo. A doutrina de Jesus é essa. Se vocês praticarem, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E Tiago falou, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, pecado no Novo Testamento é não fazer o bem. Quando você faz o bem, isso tem um grande peso para Deus. Um grande peso para Deus. E aí, nós temos o quê? A liberdade. Nós temos a liberdade. O que é liberdade? É não ser escravo do pecado. Então, Jesus nos trouxe para a graça de Deus para praticar o bem e não para ser condenado por pecado. E doutrina? Doutrina, nós temos no Novo Testamento doutrina? Temos na Assembleia de Jerusalém. Uma coisa é Paulo falar que algo é pecado. Outra coisa é a Assembleia de Jerusalém e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, na Assembleia de Jerusalém, não condenou nada a não ser 3 tópicos: imoralidade sexual, comida sacrificada ao ídolo e idolatria. Só isso. Por exemplo, orgulho é pecado de idolatria na Bíblia. Tá? Então, o que preza para a Assembleia de Jerusalém é a dignidade humana, a liberdade para praticar o bem. E quem está praticando o bem não é escravo do pecado, porque o pecado é não fazer o bem. Ora, então eu pergunto para você, a liberdade em Cristo, que é você não ser escravo do pecado, é a mesma liberdade da congregação? Na congregação, se você fizer o bem, você tem alguma vantagem, algum valor? Tem, mas se você praticar um mal, aquele mal vale mais que todo o bem que você fez. Se você ficar 30 anos fazendo bem e você tropeçar, eles não te levantam 7 vezes como está na Bíblia. Eles pisam com a cabeça para que a tua boca engula toda a lama onde você caiu. Na congregação, liberdade é você poder chamar um hino. Liberdade é você poder orar. Grande coisa. Jesus nunca cantou hino nenhum. Jesus nunca teve uma orquestra para tocar hinos para ele, para exaltar ele. Pelo contrário, ele falou, eu sou menor, porque eu sou aquele que sirvo. Quem é maior? Aquele que serve ou quem é servido? É aquele que é servido. Então, eu vim para servir, não para ser servido. Na congregação, eles enganam as pessoas e falam que a gente tem que servir Jesus. Então, eu sigo a Deus, sirvo a Deus na congregação. Não, você não serve a Deus. Você não tem nada para dar para Deus, cara. Tu não tem capacidade nem de atravessar a parede, nem de voar. Você não tem capacidade de fazer aparecer um bolinho de carne dentro do micro-ondas, do nada. Você não tem capacidade para nada, cara. Você não pode criar um bonequinho, assoprar e dar vida. Você não tem poder para nada. Que poder que você tem, um ancião? Se o seu lenço cura enfermos, o teu azeite cura, você tem poder para revelar o nome das pessoas para quem você prega? Você não sabe nem para quem você prega, senhor ancião. O senhor ancião do templo, o senhor do templo. Tem alguém que entrou aqui. Vocês falam que tem alguém que entrou aqui porque vocês são cegos. Vocês estão como um espírito que sai apalpando, como um espírito sai apalpando no meio do templo. Mais parece um demônio do que um Espírito Santo. O Espírito Santo jamais faria isso. Tem alguém que entrou aqui para deixar todo mundo em dúvida. Porque essa palavra é o Pai de Jesus Cristo que revela, que é Deus Pai quem revela a palavra pelo Espírito Santo. Todo pai conhece o seu filho pelo nome. Temos que repetir isso milhões de vezes até você entender. Então, a liberdade em Cristo não tem nada a ver com liberdade denominacional. Liberdade denominacional é essa que você tem na CCB. Mas para isso você tem que seguir 2.000 tópicos. Aí o que é o pecado? O pecado é quando você desobedece o tópico. Você desobedece o tópico, um dos 2.000 tópicos acumulados, desde 1936. São vários ensinamentos. Por exemplo, você não pode congregar, agradecer Jesus
na Assembleia de Deus. É pecado, tem que pedir perdão. Perdão pelo quê? Pelo pecado. Que pecado? Eu exaltei o nome de Jesus aonde eu quero. Não, você não pode. Você só pode exaltar o nome de Jesus dentro da CCB. Então, isso na congregação é pecado. Você casar com uma irmã da Assembleia de Deus da Igreja Batista que professa o nome de Jesus é pecado. Tanto é verdade que você é excluído da orquestra. Tem sentido isso? Então, quando você está na congregação e você não obedece o tópico, você perde a liberdade da CCB, liberdade denominacional. Qual é o estelionato espiritual nisso? É dizer que a congregação é a graça de Deus. Então você perdeu a liberdade na graça de Deus. Não. Quem segue Jesus Cristo está em Jesus Cristo. Quem segue a CCB está na CCB. Tem quem vai na CCB, mas não vende a toda a sua liberdade para o diabo. Ele continua com a sua liberdade em Cristo. Quando o ancião fala não, mas Jesus não falou não, ele segue Jesus, ele não segue o ancião. Quando o ancião fala sim, mas Jesus não falou aquilo, ele segue Jesus, ele faz. O ancião fala para não fazer. Jesus falou que nós somos livres. O ancião fala, você não vai sair desse casamento falso, arranjado quando você tinha 20 anos de idade, você era imaturo, você casou com uma confirmação de palavra falsa. Nós mesmos falamos que é falso. Em 2007, o tópico do Braz falou que confirmação de casamento é falso. Então você casou dentro da CCB com confirmação de casamento falsa, é claro que o seu casamento pode ser falso. E aí você quer se separar e casar de novo. Então, quais são os tópicos de mandamento do segundo Testamento, que é o Novo Testamento? Assembleia de Jerusalém. Na Assembleia de Jerusalém, para os gentios, é proibido casar? Casar pela segunda vez? Ou terceira, ou quarta, ou quinta? Ora, se você está se divorciando, você tem que cumprir as leis do teu país. Por quê? Porque você não está no estado civil religioso. Quem era os gentios? Quem não era judeu. Quem não era judeu não estava debaixo das palavras de Jesus para os judeus. Para nós que somos gentios do Novo Testamento, prevalece a Assembleia de Jerusalém. Lá não fala nada sobre tocar orquestra, corte de liberdade, que tem que congregar. Se você leva uma vida quieta e sossegada e não pratica a idolatria, a comida sacrificada, que é a idolatria, a mesma coisa que idolatria, é a imoralidade sexual. Imoralidade sexual, gente, é o quê? Crime sexual. Só que naquela época não tinha direito civil, não tinha direito tributário, não tinha direito INSS, direito previdenciário. Então o Código Penal do tempo dos apóstolos é bem diferente. No tempo dos apóstolos, moças de 15 anos podiam se casar, naquele costume que eles tinham. Hoje não. Então a imoralidade sexual é você respeitar o que? O Código Penal, não ter relação com menor de 18. Entendeu? E você andar dentro do Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código Comercial, Código Civil, de todas as varas possíveis das leis brasileiras. Quando você está dentro da lei, você é um cristão que anda em espírito e em verdade e está livre. Você tem liberdade. Que liberdade que é? Liberdade para praticar o bem. Que nem Tiago diz, Tiago que andou com Jesus. Tiago não viu luz. Engraçado que Tiago não viu luz nenhum caminho, né? Não precisou de luz, não precisou cair do cavalo. Tiago não precisou que Jesus aparecesse para ele no caminho de lugar nenhum, no caminho do braço, de nada. Para Tiago falou, aquele que sabe fazer o bem, não faz, peca. Então nós somos livres para quê? Livres para praticar o bem. Na congregação você não pode praticar o bem. Você tem que dar o dinheiro para o diácono, você tem que dar dinheiro para construir templos. O dinheiro que era para praticar a caridade, vocês gastam construindo o templo, para rebanhar uma multidão dentro do templo e levantar as famílias dos nepotistas para o ministério. Mas Jesus não falou nada disso. Jesus falou que aquele que é escravo do pecado, aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado. Então se eu não pratico o pecado, ou seja, eu pratico bem, eu sou livre, eu tenho liberdade. Eu não sou escravo do pecado. Liberdade é não ser escravo do pecado. Isso é liberdade. Liberdade para fazer o bem. Eu sou livre para fazer o bem. Bem para quem? Primeiro para mim, para minha família, para os meus próximos e para a sociedade. Você está fazendo um bem para a sociedade? É isso que Jesus quer saber. Por quê? Jesus não julga. Quem é que julga? Só há julgamento aonde há juiz. E só há julgamento onde há lei. No Novo Testamento, nós temos 3 leis, que é a Assembleia de Jerusalém. Andar dentro da lei e evitar a idolatria. E evitar o quê? O orgulho, idolatria de ancião, idolatria de placa, idolatria de templo, idolatria de marca CCB, idolatria de doutrina. Ao invés de você ver uma pessoa criticar a congregação, ao invés de você ouvir o crítico, você quer destruir o crítico.
Então, o que acontece nas igrejas templárias? Os tópicos, os mandamentos, as leis. Então, no templo tem muito mais leis do que os 3 ensinamentos da Assembleia de Jerusalém, que foi parecer o bem ao Espírito Santo e a nós, não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas 3. Que carga? Não viva na imoralidade sexual, quer dizer o que na realidade? Ande dentro da lei. Que não adianta você não praticar imoralidade sexual e você passar um cheque sem fundo e não pagar. Não cumprir com as suas obrigações no divórcio, você tem que partilhar seus bens, você tem que pagar pensão para filhos, se você morre tem que deixar um testamento, você tem que cumprir um acordo comercial, tem os direitos trabalhistas, você tem que cumprir o horário de trabalho. Então quem anda dentro da lei, ele pega todo esse tópico de imoralidade sexual e ele segue a Deus em espírito e em verdade. O que é verdade? Andar dentro da lei, porque está escrito aqui, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não pôr carga nenhuma sobre vocês. Poxa, mas a congregação colocou 2.000 pacotes em nossas costas, os pacotes topicais, aqueles tópicos. Se você fizer isso, você pecou. Tá, o que eu fiz? Se você não tomar Santa Ceia, você não tem liberdade, na graça de Deus. Mas pera um pouquinho, eu preciso ser batizado na congregação para não ser escravo do pecado, para eu ter liberdade. Liberdade é não ser escravo do pecado. Permitam-me eu repetir várias vezes, porque tem muitos que precisam disso, viu? Quem já está liberto, não precisa nem terminar o vídeo. Isso aqui é para quem está chegando agora que precisa de libertação. Você é livre? Como é que eu sei se eu sou livre? Você tem liberdade para praticar o bem? Porque Jesus não vai dizer naquele dia, estive nu e o diácono da congregação veio me vestir. Não, você veio me vestir. Quando foi que eu fiz isso? Quando você fez para um pequeno, você fez para mim. Quem faz a caridade somos nós, não é o diácono. Jesus não ordenou nenhum diácono para o ministério. Ele ordenou discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que seguir a Assembleia de Jerusalém. E não carregar carga. Essa carga que a congregação colocou nas suas costas é uma carga do diabo, certo? Foi o maligno transfigurado em anjo de luz que colocou nas tuas costas. Muito cuidado com o que se chama de luz. Paulo viu uma luz. Será que ele viu Jesus? Porque Jesus, quando se transformou no monte da transfiguração, ele não ficou uma luz iluminada, um clarão, uma luz. Ele ficou a mesma aparência. Então, a luz de Cristo, você pode olhar para Jesus, que você vê Jesus. Jesus na transfiguração foi visto conversando com Moisés e com Elias, que na realidade não foi um real, foi uma visão. Porque quem ressuscitou primeiro foi Jesus. Ninguém ressuscitou antes de Jesus. Então, Jesus, quando se transforma em luz, que ele fica transfigurado e a luz resplandecente, você continua olhando para Jesus. Jesus não fica invisível quando está iluminado. Pelo contrário, quem vê a luz de Cristo, vê Jesus, enxerga Jesus. Paulo viu uma luz e não enxergou Jesus. Por quê? Porque é a luz do templo que chegou sobre ele. Doutrinas que colocaram vários mandamentos. Não entrará no reino dos céus idólatras. Não entrará no reino dos céus quem pratica isso. Não herdará o reino dos céus aquele que pratica aquilo. Mas Jesus não falou nada disso. Tiago também não falou nada disso. Tiago falou que aquele que não pratica o bem não está em pecado, mas não falou que ele não entra no céu. Porque para você não entrar no céu, você tem que ser condenado, julgado. E Jesus falou, eu a ninguém julgo. Então, quando você estiver em pecado diante de Cristo, não é porque você está em pecado que você vai para o inferno, como que é o ancião. Você está em pecado. Que nem Jesus falou, vai, não peques mais. Mas ele não foi lá seguir a pessoa e mandar a irmã da obra da piedade fiscalizar a vida da pessoa, tá? Não quer dizer que também aquela pessoa não pecou mais. Ela pecou. Mas Jesus não olha. Jesus olha o pecado, mas ele não condena o pecador. Eu não vim para condenar o pecador. Eu vim para salvar. Eu não vim para os bons, eu vim para os maus. Então, vocês falam na congregação que Jesus veio para os bons. Que quem está na congregação tem liberdade é porque não tem pecado. Porque quando a pessoa peca, ela perde a liberdade. Aí vocês escolheram pecados que perdem a liberdade e pecados que não perdem a liberdade. Exemplo, orgulho é um pecado. Jesus combateu a hipocrisia. Algum hipócrita já perdeu a liberdade na congregação por ser hipócrita? Então, essa doutrina de Jesus não funciona na congregação. Será que as pessoas entregam a liberdade quando eles cobiçam uma irmã? Quando uma irmã cobiça um irmão do próximo? Vocês vão lá e entregam a liberdade? Não, eu vim entregar minha liberdade por quê? Porque eu caí em adultério. Como? Ninguém viu nada. Sim, mas no meu coração, como eu sigo Jesus,
no meu coração eu pequei, estou entregando a minha liberdade. Aí ninguém faz nada, porque vocês só vivem de aparência, vivem de vestido, vivem de terno. Esse é o problema de vocês. Vocês vivem de aparência. Quem tem orgulho, na congregação não peca. Ninguém corta a liberdade do orgulhoso. Ninguém corta a liberdade daquele que olha feio, que é fingido, que deseja o mal para o próximo. Porque vocês olham o pecado exterior, vocês não olham o pecado interno das pessoas. Quanta maldade dentro da congregação, quantas pessoas se odiando, quantas pessoas julgando. Ele já chega falando, eu não estou te julgando, Deus é que é juiz. E dentro dele ele fala, eu te condeno, mas não vou falar nada, deixa que o juiz ferrar com você depois. É isso que está dentro das pessoas. Fala que não julga por fora, pode se fazer de crente, mas lá no coração ele fala, esse daí, coitado, casou várias vezes, esse daí, ó, não pagou aquela dívida, esse daqui, ó, aquele ali, ó, olha lá, aquela pessoa lá, ó, não casou virgem, olha aquela ali, ó, casou com uma pessoa de outra igreja, aquela parou de congregar. Ô povinho para julgar a vida dos outros. Uma coisa é você seguir o Velho Testamento, por isso essa salada, esse estelionato cristão, pegar o Velho Testamento e tentar enfiar a goela abaixo dos gentios que somos nós. Nós não estamos debaixo da lei do judaísmo. Todas as palavras que Jesus criticou os líderes das sinagogas, os anciãos do templo das sinagogas, eram palavras críticas ao sistema doutrinário mosaico. A nossa doutrina é essa. Coube ao Espírito Santo e a nós também não colocar nenhum encargo a não ser esses três. E disse mais, passem bem. Vocês, olha aqui, depois você viu no verso 29 que ele fala os três pecados, e como é que ele termina? Passem bem, não mandou congregar. Passem bem, eu quero que você leia no verso 29. De Atos, capítulo 15. Leia o verso 29. Passem bem, 3 tópicos e passem bem. É o que Jesus fazia. Jesus curava as pessoas, fazia o milagre, as pessoas voltavam para suas vidas. Alguns podiam seguir Jesus, mas não tinha templo. E as pessoas tinham famílias, voltavam para suas famílias. A mulher samaritana não ficou seguindo Jesus até o final da vida. Ela voltou para Samaria. Jesus fez a obra e foi embora. Passe bem. Então o que eu faço? Pratique o bem. Pratique o bem, cumpra a Assembleia de Jerusalém, não caia na idolatria. O que é idolatria? Idolatria é quando você põe um ídolo. Por exemplo, às vezes um filho é um ídolo, um pai é um ídolo, um ancião é um ídolo, uma igreja é um ídolo. Eu não sirvo a Jesus se não for em outra igreja, só na CCB. Então a CCB se tornou um ídolo para você. O teu orgulho é um ídolo, a tua falsidade. Sabe por que é um ídolo? Porque você se colocou de santo. Quando você se faz de santo, você quer ser adorado como irmão santo. Então você é o próprio ídolo. Você não segue a ídolo, mas você é um ídolo. Você quer mostrar para os outros uma santidade que você não tem. Então você quer ser um santo. E quer que as pessoas te aplaudam, quer ter carta de referência, quer ter liberdade. Vocês sabiam que ter liberdade na congregação obriga a pessoa a cair no pecado? Porque ela cai no pecado da soberba e do orgulho. Ele se acha, eu não merecia, você não merecia, mas você aceitou o prêmio da mentira. Você aceitou a liberdade. Quando você aceita ter liberdade na congregação, automaticamente você vestiu a carapuça de santo. Por quê? Os que não têm liberdade é os que pecaram. Ora, se você tem liberdade, é porque você não pecou. Ou não pecou no sistema CCB, pelo menos. Isso não tem nada a ver com graça de Deus. Graça de Deus tem a ver com seguir 3 mandamentos e passe bem. Passe bem. O que é passe bem? Vá cuidar da sua vida. Vamos ver Atos de novo. Atos 15. Você vai pegar a tua Bíblia aí, vocês que são bibliólatras. Pega Atos 15. Uma assembleia com todos os apóstolos que andaram com Jesus. E Paulo estava ali, mas não foi uma decisão de Paulo, foi uma decisão coube ao Espírito Santo e a nós. A Assembleia de Jerusalém, a nós eram todos, e a igreja estava reunida, não é que nem na congregação, porque no verso 22 diz, então os apóstolos presbíteros, juntamente com toda a igreja, decidiram escolher entre eles alguns homens para mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, conhecido como Barsabás, e Silas, e líderes entre irmãos. E eles também enviaram esta carta. Esta carta, o que é? É os tópicos de ensinamento. Mas quem foi que tomou a decisão na igreja? O povo, a igreja. O que é a igreja? A igreja aqui é quem? É o povo. Na congregação, a igreja é a CCB. Na graça de Deus, na graça de Jesus Cristo,
A igreja não é o templo, a igreja são pessoas. Por isso que estavam reunidos com a igreja. Como é que você vai estar reunido com parede? Se você está reunido com toda a igreja, está reunido com 20 mil templos? Não, você está reunido com talvez 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 50 pessoas, 5 pessoas. E onde que está essa igreja? Essas igrejas estão, como Jesus falou, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Na congregação é aonde estiver toda a irmandade, 300, 500, 800, dando coleta, falando amém para o ancião, seguindo tópicos que os apóstolos e o Espírito Santo não mandou. Aí esse sim, né? Esse aí Jesus vai estar lá. Aí põe uma plaquinha em nome de Jesus. Jesus não falou nada disso, de botar plaquinha no nome, no templo de madeira, púlpito de madeira. Jesus falou, aquele que anda em espírito e verdade, eu habito dentro dele. Tudo que pedir em nome de Jesus, no meu nome, ao Pai, diretamente, ele vos concederá. Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou que eu tenho que ir lá na congregação fazer pedido de oração na porta, para depois fazer um pedido genérico lá no púlpito, para o ancião saber a necessidade da igreja, sem saber para quem quer falar, tem alguém que entrou aqui nessa noite. Isso sim é graça de Deus.